E hoje, 15 de novembro, é comemorada a Proclamação da República. 134 anos o país acabou com a monarquia. 2 anos depois, era proclamada a primeira Constituição republicana, com o surgimento do Estado laico no Brasil. Política e religião. Duas instituições diretamente ligadas na época do Brasil colonial. Havia uma religião oficial do Império, né? Que era a religião católica, importada de Portugal, e que, portanto, se configurava como uma religião oficial do Estado. Cultos cristãos não católicos não eram proibidos, mas o artigo 5º da Constituição de Dom Pedro I impunha ressalvas. Desde que não se praticasse proselitismo, ou seja, evangelização, e que os adeptos destas religiões cristãs não católicas se reunissem apenas em casas de oração, sem aparência exterior de templo. O clero católico chegou ao território nacional junto com os portugueses, e a relação formal entre coroa e igreja se deu em paralelo ao processo de conquista das terras brasileiras. Os sacerdotes, inclusive, eram considerados funcionários públicos e recebiam salário. Os bispos, os padres mais influentes, eles tinham peso na política, vamos dizer, na política comum, embora eles nem sempre se imiscuíssem nessa questão, né, mas existia um peso, exatamente porque era essa religião oficial, né? Havia, então, uma religião que estava ao lado do Estado, né? Que no fim depois vai ajudar a precipitar o fim da monarquia, né? A queda da monarquia se deu por uma série de fatores além desse. Com a Lei Áurea, fazendeiros não indenizados pela perda de seus escravos se voltaram contra a coroa. Muitos, à época, já eram adeptos ao republicanismo, após a publicação do Manifesto Republicano, anos mais cedo. A República chega no momento em que a monarquia enfrenta uma série de crises. Uma delas com a igreja, tinha sido preso um bispo. O imperador manda prender o bispo, depois manda soltar. O bispo faz críticas ao Estado, ao Império, né? Então ele é preso. Mas também tem uma crise com os militares. Nesse livro que está aqui atrás, é o meu livro que conta a história da Guerra do Paraguai. Os militares vinham fortalecidos da guerra e queriam mais espaço, e abraçaram uma teoria que naquele tempo era revolucionária, o positivismo, que depois vai estar inscrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso é um lema positivista. Na época, o Brasil era a última monarquia das Américas, portanto, bastante pressionado por outros países. Até que a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. Na verdade, acontece como um golpe militar, né? Ela não tem nada de popular, é um golpe militar feito por uma série de elites insatisfeitas, né, que vão produzir, então, um golpe. Destituindo o imperador Dom Pedro II e, enfim, encerrando a monarquia no Brasil. Com a outorga da primeira Constituição Republicana em 1891, o país, então, se torna um Estado laico, independente da predominância de qualquer religião. Como o presidente é trocável e o imperador não, então o presidente pode ser adepto de qualquer crença, se é que ele tem alguma. Então não há como ele defender qualquer religião. Essa é a razão oficial de o Estado ser laico. Apesar disso, a influência católica permaneceu forte no país. Até hoje, a religião ainda detém o maior número de membros, mas tem ao lado, como o segundo maior segmento religioso do Brasil atualmente, os evangélicos, que vêm se multiplicando a cada ano e, segundo o teólogo, devem crescer cada vez mais. Os evangélicos prezam por um Estado laico. Eles não são contra, muito pelo contrário, né? Eles são a favor do Estado laico. O que muitas vezes tem havido aí de choque, principalmente com as autoridades do judiciário ou do legislativo, é que o Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. Não é proibido crer em Deus, não é proibido defender os valores de Deus, desde que isso seja feito de maneira democrática. Está dentro da lei, né? E muitas vezes nós
evangélicos, temos tido que nos insurgir de uma forma um pouco mais virulenta contra a supressão dessa liberdade.